Oi, gente, sejam bem-vindas, bem-vindes ao podcast Elas na Escrita, com Tatiana Lazarotto e Isabela de Andrade. Hoje a gente está aqui com duas convidadas muito especiais pra gente, pra nossa história. E eu vou pedir para elas se apresentarem agora, mas antes eu vou dizer qual é o episódio de hoje. A gente vai falar mais o que eu escrevo. Uma troca de ideias sobre gêneros. Tô aqui com Maria Vitória, com Jerusa Zelnis. Bem-vindas. E eu queria que vocês começassem se apresentando, contando um pouco do trabalho de vocês, o que vocês fazem para as nossas ouvintes e telespectadoras. Quem quer começar? Bom, muito obrigada pelo convite, meninas. Eu sou a Maria Vitória, sou escritora, empresária. Atuo mais de 10 anos na área da escrita. Eu tenho uma empresa, na verdade, de comunicação, que oferece soluções de escrita e conteúdo para marcas e empresas. Comecei muito a minha trajetória na literatura e hoje em dia eu não escrevo literatura como uma profissão, mas ainda mais como hobby. Mas eu vim desse espaço e vivo da minha escrita há mais de 10 anos e hoje acho que vai ser um bate-papo bem legal para falar sobre isso e abranger outras áreas da escrita que a gente pode realmente viver e se solidificar. Bom demais. Que legal. Bom, eu sou a Jerusa Zelnis, Vocês, já fui professora de vocês, né? Eu sou escritora, eu sou poeta. Depois a gente vai falar de gêneros, né? Então, eu me considero poeta. Sou professora de escrita criativa, mas também sou professora universitária, trabalho com teoria literária. E criei um curso que chama Escrita Curativa, que acho que é o que as pessoas mais me conhecem, que tem 10 anos já esse curso. E assim como a minha amiga, graças a Deus, eu vivo da escrita, da literatura. Que ótimo! Jerusa foi minha professora lá no Clipe. Clipe do curso livre de preparação do escritor, gente, da Casa das Rosas. E acho que o mais legal é que a gente passa por um monte de professores lá e que super dialoga isso com o nosso papo de hoje, porque cada professor trazia uma coisa muito diferente. A gente, pensando nisso sobre gêneros, eu lembro que uma coisa que me impactou muito lá no Clipe era que a gente ia pensar de escrita e a gente ficava pensando muito nisso. Tá, qual será que é o jeito certo? O que eu faço? A gente achava que ia ter muito essa fórmula e cada professor trazia uma visão completamente diferente, com exercícios de estímulos completamente diferentes, completamente. Então, acho que isso foi bem bacana, até para entender como é amplo esse espaço, né? E a gente está trazendo aqui muita gente que faz parte da nossa história. A Jerusa está sendo minha professora de escrita curativa. E está sendo muito legal a experiência. E eu trabalho com a Maria. Então, assim, é uma panelinha, gente. Não, tô brincando. A gente tem aqui pessoas que a gente admira muito e que a gente quer conversar sobre escrita, principalmente com escritoras independentes. E esse episódio, ele surgiu de uma questão, assim, que a gente vê muito, né, quando a gente conversa com escritoras mulheres, que é a mulher, principalmente no estágio em que ela está se assumindo escritora, ela dizer, eu não sei o que eu escrevo. Eu não sei se eu escrevo poesia, eu não sei se eu escrevo crônica, se é conto, eu não sei se eu estou fazendo realmente uma história, eu não sei se o que eu faço é literatura. E aí a gente quis falar sobre gêneros com duas mulheres que trabalham com a palavra de uma forma tão distinta, mas ao mesmo tempo tão complementar, para entender um pouco o que vocês acham. Essa pergunta a gente não precisa responder. A gente está trazendo... A gente está trazendo episódios com muita reflexão, assim. Eu acho que esse vai ser mais um de explodir a cabeça. A Tati me falou muito isso. Falou, olha, a gente vai explodir a cabeça. Esse episódio vai explodir a cabeça. E aí a gente queria começar perguntando um pouco dessa experiência pessoal com o gênero, né? A Maria Vitória falou um pouquinho já sobre essa transição, né, da literatura, mas não deixa de escrever literatura, porque ela acabou de escrever um conto para a nossa coletânea, assim como a Michele, que estava no episódio anterior, assim como a Jerusa, que também vai participar da nossa coletânea. Então, eu queria entender um pouco com vocês, assim, como foi essa transição entre os gêneros. Se em algum momento vocês se perguntaram que gênero vocês estavam escrevendo, se isso é importante. E aí? Show. Vou começar aqui, então. Desculpa. Vai. Eu tinha muito essa questão de saber o que, de fato, eu escrevia, porque eu não tinha muito direcionamento de ninguém. A gente cresce num ambiente assim que a gente não tem o fomento de fato que a gente pode ser escritora. Então, eu demorei muito para me aceitar de fato que eu era escritora, que eu poderia ser uma escritora um dia. Porque a gente cresce acostumado, né? Você tem que virar médica, doutora, isso e aquilo, e nunca se pode ser escritora, é uma coisa viável. Então, como eu escrevia muito, principalmente na época da escola, naquele caderno do governo, a lápis, eu lia muito livro de poeminha, aquelas que vende na banca de jornal, muita frase, muita coisa, e principalmente letra de música. Eu comecei muito
fomentar a minha literatura através de letras de música, principalmente letras de música de rock internacional. Então, eu vi muito desse espaço e falei, eu não sei o que eu faço, mas eu sei que eu faço. Né? Então, acho que quando a gente começa a escrever muito disso, a gente não tem um norte, não tem uma coisa certa do que é, a gente tenta ir, né, se modelando, para depois a gente, beleza, aqui eu faço literatura, aqui eu faço conta, aqui eu faço qualquer outro gênero, para ir se diversificando ao longo do tempo. Mas eu comecei muito escrevendo frase, letra de música, para depois eu começar a entender, acho que isso daqui que eu estou fazendo agora, nesse momento da minha vida, um pouco maior, eu acho que é poesia. E aí que comecei muito na literatura escrevendo poesia, e depois eu falei, acho que eu não quero mais tanto isso, eu quero, né, falar mais um pouco do cotidiano, o que eu faço, o que eu sinto, todos os medos, angústias, e eu acho que transformar isso, por exemplo, em crônica, seria uma coisa mais interessante. Então, eu sempre falo que eu faço esse jogo. Eu comecei escrevendo muita poesia, e depois eu versei muito para crônica, para depois falar, talvez eu não seja mais nada disso, é só um texto, sabe? Desapegar, eu acho que fazer esse processo de desapego também foi mais fácil para mim, porque eu não fico dentro de caixinha. Aí eu tenho que só escrever isso ou só escrever aquilo. Eu posso escrever sobre tudo e tá tudo bem, sabe? É exatamente isso, né? E acho que é muito legal que você ainda falou disso. Comecei com música, beleza, fui pra não sei onde, mas hoje você trabalha com a escrita de outras formas. Então, ainda é muito legal que você trouxe isso da literatura para esse outro tipo de trabalho. Sim. Acho que depois a gente pode até ir um pouquinho mais a fundo nisso. E você, Gê? Olha, eu acho que eu acho que eu comecei escrevendo redação na escola. É um bom começo. Mas eu acho que eu nunca pensei muito sobre isso, né? Eu sempre escrevia o que me vinha na cabeça, mas eu comecei como pesquisadora, né? Então, eu sou pesquisadora também. Então, a questão da pesquisa, você fica com gêneros muito estanques, né? Então, eu escrevi artigo. Eu era pesquisadora, escrevi artigo, dissertação, monografia, esse tipo de coisa. E eu acho que eu comecei a pensar mais a questão do gênero, não porque eu fui buscar um gênero, mas porque no meu doutorado, a minha tese meio que escorreu, né? Então, ela escorreu pelos dedos. Tanto a minha tese de doutorado, eu entrei para estudar literatura líquida. E aí, até o tema da tese foi mudando, porque daí ela virou, era assim, por uma literatura líquida. E ela virou, se do meus dedos escorresse uma tese. Nossa, olha só. Então, acho que nesse processo de escrever a tese, e claro, atravessada de vida, quando eu deixei a vida atravessar a literatura, aí eu acho que os limites de um gênero imposto, que era a tese de doutorado, né, um gênero, ele começou a ficar mais fluido, né? Então, foi entrando poesia, foi entrando micronarrativa, foi entrando outras coisas ali. E aí, os gêneros se explodiram mesmo, né? E aí, é todo um estudo, né? Em cima disso, porque foi isso que me despertou, assim, um olhar para essas caixinhas, como a Maria falou, né? Para essas caixinhas, para essa configuração mais fechada de gênero, né? Então, entender o que é que essa configuração também tá promovendo, né? Tá promovendo essas divisões estanques de gênero. Então, hoje eu escrevo, vamos dizer, literatura, né? Escrevo literatura. E muito legal que você falou da escrita acadêmica, que muitas mulheres também na academia sentem isso, né? Esse desconforto. Eu já ouvi, e muitas já ouviram, o seu texto é muito literário, né? Porque a gente tem essa obrigação enfim, de todos os processos, né, que envolvem uma metodologia de pesquisa, a gente tem total consciência disso, mas não existe também uma objetividade, né? A gente escreve com o nosso corpo, com a nossa vivência, então é muito difícil escrever algo muito objetivo, muito imparcial, né? Eu achei muito legal isso que você falou e também essa ideia de que a gente escreve literatura. E aí eu queria emendar com uma reflexão que eu tenho feito, que até veio no coletivo literário que eu estudei, né, que eu já comentei em outros episódios sobre isso, que muitas vezes as mulheres chegavam lá com essa quando iam se apresentar e achava que tinha que dizer o nome, caravana de onde e o que eu escrevo, e não sabiam. E aí eu fiz essa reflexão, até na dissertação, de que as mulheres, às vezes, não sabem o que elas escrevem, porque esses gêneros não foram criados por mulheres, e nem para mulheres, né? Então, dentro dessas caixinhas tão estanques de, tem que ter estrutura X, as mulheres escrevem gêneros muito mais híbridos, né? E eu vou citar a Glória Anzaldúa, já vou adiantar as dicas, mas leiam a Glória Anzaldúa, porque eu acho que ela fala muito sobre essa questão disruptiva do gênero, né? De não escrever uma coisa só e de escrever
escrever sem fronteiras, que eu acho que é um pouco isso, né? A escrita de mulheres. O que vocês acham? Eu acho que quanto mais amarra realmente a gente coloca, mais difícil é da gente aproveitar o processo. Acho que muita gente tem a dificuldade de dar continuidade ou começar na escrita porque pensa muito no que pode se tornar e não curte realmente o processo e, eu quero trabalhar com isso ou não, eu quero realmente só escrever para me expressar ou para contar alguma coisa de mim que o mundo, ninguém vai saber, sabe? Acho que quando a gente vive mais o processo e não pensa realmente no que isso pode se tornar lá pra frente, fica muito mais fácil a gente transitar por gêneros ou não, de fato, pensar no gênero também. É só realmente deixar a escrita nos levar como se fosse algo que realmente transborda. Eu gosto muito dessa perspectiva. Deixa realmente desabar. Eu comecei escrevendo muito também porque eu usava a escrita como válvula de escape, né? Eu vim da academia também, por mais que eu tinha uma escrita mais acadêmica, fiz serviço social, publicidade e propaganda, tecnólogo em marketing e tal. Mas, para além disso, eu sempre usei a escrita como válvula de escape. Porque eu pensava muito, sentia muito, então eu tinha todas as outras, né, questões sociais que estavam para além de mim, uma mulher negra, lésbica e etc. Então, isso tudo também é a minha escrita. Né? Eu, nesse processo de escrever e me colocar perante o mundo e começar a nascer dali. E depois me colocar para o mundo a partir disso é uma coisa extremamente poderosa, sabe? Então, realmente, aproveitar esse movimento foi o que me trouxe aqui hoje. Que demais, né? Eu concordo com você. Eu acho que essas amarras, elas são péssimas. E, para mim, sempre essa reflexão, ela me vem também das minhas alunas, né? Porque é muito parecido com o que você falou, Tati. Muitos alunos, não só as mulheres, mas os homens mesmo, né? O que é que eu estou escrevendo, né? Até porque... eu acho que o nosso tempo vai modificando as escritas dos homens também, né? Então, vai sendo atravessados por outras poéticas, por outras subjetividades. Então, isso sempre foi uma coisa que parecia que tinha que ser explicada, né? Olha, esse gênero, isso é poesia, ou isso é crônica, ou isso é... E isso me fez pensar muito essa relação entre gênero e a relação entre corpo, né? Porque a gente vem de gêneros que começaram binários, o começo era tragédia e comédia, depois esses gêneros eles foram encontrando outros, né? E isso é muito... se assemelha muito ao corpo, né? Essa divisão binária, masculino e feminino. Porque um texto é um corpo, né? Então, essa é a minha pesquisa, tem sido a minha pesquisa, né? Então, quando eu penso gênero, que é a mesma raiz da palavra, tanto para gênero sexual quanto para gênero de texto, eu penso que um texto é sempre um corpo no papel. É muito difícil, mas é muito importante a gente saber, né? Porque senão alguém vai contar pra gente qual é o nosso gênero, né? Então, é melhor que a gente saiba, então que a gente observe essas coisas. E mas eu trabalho muito com essa ideia de começar com a pura expressão, né? Com a liberdade, e a gente vai escrevendo, mas é um lugar de conhecimento. Porque depois você não trabalha com um gênero, mas você trabalha com os limites do gênero. Isso que é o legal. Porque... com quais gêneros eu faço fronteira, né? Eu me faço fronteira. Eu acho que isso ter os gêneros é algo que está aí, está dado, né? Está dado desde sempre. A literatura, ela é uma invenção, a escrita é uma invenção masculina, né? Como você diz, os gêneros e tudo mais, as formas que a gente tem hoje fixadas, é uma invenção masculina. Mas a gente tem que lidar com isso. Então, como que a gente vai ampliando esses limites, né? Perfurando esses limites e criando coisas novas. Que não tenha que ser uma coisa ou outra. E é muito legal pensar nessas fronteiras, pensando numa experiência pessoal que eu estava tentando refletindo um pouco disso sobre os gêneros e tudo. Por exemplo, eu mesma sempre tive isso de ler mais romances. Ler mais romances do que contos. E numa época eu estava tentando escrever conto, eu queria muito escrever mais conto. E todas as vezes que eu começava a escrever alguns contos sobre o mesmo tema, isso virava um romance. E eu fiquei, gente, mas o que está acontecendo? Será que então eu não sei escrever contos? Sou do romance? Existe uma fronteira entre eles que aconteceu mais de uma vez. Eu começar a escrever um conjunto de contos e aí eu falava, não, é um romance, esse personagem aqui está indo em todos os contos da mesma forma. Então, acho que a gente pensar essas fronteiras, como você falou, pode ser um diferencial até de entender, tá, mas em que ponto ele teria que ser um romance ou não? Em que ponto fui eu que levei ou eu podia deixar ele ali? Eu fiquei tentando entender um pouco essa experiência a partir de mim. Eu não tenho uma resposta, acho que eu acabo gostando muito de escrever romance até pela expansão do texto, pelo limite do texto ser maior, mas eu queria perguntar para vocês como vocês encontraram esse espaço de vocês na literatura, se vocês já encontraram, e se vocês se sentiram assim mais confortável com algum ponto. Eu escrevi aqui, tem algum espaço que eu comecei que eu senti que ele era o meu espaço, ele era um lugar que eu gostava muito, que era confortável. Vocês tiveram essa experiência?
Olha, acho que eu tive mais essa experiência com poesia, realmente, porque é uma coisa mais fácil de sair. Um ponto interessante é que eu tenho uma dificuldade tremenda de escrever em terceira pessoa. Tudo que eu escrevo sai a partir da primeira pessoa, porque é a minha visão de mundo realmente com relação às coisas. Então, a poesia se torna muito mais fácil. Eu lembro quando eu voltava da faculdade de serviço social, por exemplo, a última que eu fiz, e voltando no metrô, eu escrevia, sei lá, uns 8, 10 poemas, umas 2 crônicas, voltando, ficava até meia-noite no metrô, até a hora de fechar, realmente sentada no banquinho, escrevendo, para depois ir para casa, porque eu precisava, maturar tudo que tinha acontecido durante o dia. Então, tudo que tinha acontecido na faculdade, indo, voltando, porque todas as expressões sociais é uma coisa que realmente está muito latente dentro dos meus textos. E essa é uma coisa, realmente, uma impressão digital que eu quero deixar. Realmente, eu trabalho muito uma perspectiva de deixar um legado do mundo através das palavras, né? Então, tudo que eu publico, principalmente poesia, se torna muito mais fácil de fazer, de contar. Depois, numa poesia, acho que isso daqui pode estender mais um pouquinho, transformar numa outra coisa, mas dificilmente vai ser um personagem inventado, ou a partir de mim eu vou criar um outro personagem paralelo. Eu não consigo, agora, nesse momento, ainda não consegui, com 32 anos, ainda não consegui fazer essa transição. Talvez mais pra frente, mas agora eu tô muito confortável no lugar que eu estou escrevendo dessa forma, sabe? Eu acho que, para além dos romances, dos contos, de todas as histórias em terceira pessoa, a gente tem que aprender a contar também as nossas próprias histórias, nossa própria visão de mundo. Isso é uma dificuldade que muita gente que escreve tem, né? Eu vou escrever em terceira pessoa, que é mais fácil de não realmente me colocar nesses espaços, porque eu não quero que ninguém me veja, que é um lado de mim que, meu Deus, me dá medo de eu conhecer e que as pessoas vejam também. Eu já sou o contrário. Eu quero realmente mostrar esse lugar para que outras pessoas falem, nossa, eu também posso partir daí, sabe? Eu também posso ser eu e tá tudo bem escrever dessa forma, me expressar desse jeito e viver o mundo e ser realmente quem eu sou. Então, escrever essas histórias pessoais é muito mais fácil para mim do que inventar mundos fantásticos, sabe? Isso que a Maria falou é interessante, porque não dá muito pra gente fugir do que a gente... Não do que a gente é, mas do que a gente está. Porque eu acho que gênero fala disso, fala de mim nesse momento, né? Quando você tá falando, começo a escrever um conto, mas depois quando eu vejo, eu transbordo, né? É um corpo que se expande, né? E você quer... acompanhar esse limite desse corpo, né? Então, você vai dando vazão para isso. Vai dando vazão. Então, é um corpo grande, né? Vamos dizer, uma pessoa que escreve um romance. Não que os nossos não sejam, porque com a poesia, mas que talvez a gente precise mais de liberdade para não fazer sentido, para fazer tanto sentido. E talvez você goste de encadear os fatos. Então, eu acho que a literatura, essa expressão literária, quando a gente escreve, não dá muito para você esconder, mesmo quando você quer esconder, né? Quer mostrar o que você é. Se você olhar para as marcas do texto, para esse corpus, para esse corpo textual que aparece, você vai ver coisas que nem nem a própria autora percebe do texto, né? Então, por exemplo, eu já dei aula, assim, para menina trans, né? A menina trans, ela vai falar e ela tá militando, né, o corpo, e ela vai escrever um texto que fala, eu sou mulher com pinto, né? Eu sou mulher com pinto. E aí ela vai trazer, e fala da liberdade e tudo mais. Ela vai trazer isso, ela traz, às vezes, num soneto, né? Um soneto apertado, tentando, e com muita dificuldade. Ela tá tudo bem ali com o corpo dela, mas na hora de escrever o texto, a armadilha do papel, que o papel é opressor, né? Ela te coloca num lugar, ela quer fazer a rima certinha, e quando você percebe, a própria pessoa, ela tá se aprisionando, né? Ela se sente... Ela mesmo coloca uma amarra opressiva nela. Então, eu acho que, para mim, a literatura sempre foi muito livre. Porque eu sempre imaginei que... Eu nunca quis escrever alguma coisa. Eu quero escrever um poema. E nem eu quero escrever uma quantidade de coisas. Eu escrevo quando eu sou atravessada de uma inspiração. E aí, é a inspiração... como o acontecimento me afeta, que vai gerar um tipo de corpo entre nós. E um corpo que vai ser o gênero, né? Então, de repente, um acontecimento, ele me provoca de uma maneira que aquilo que sai é um poema. Não tem como não ser. Mas, geralmente, algo me atravessa e vai sair um ensaio. É um texto ensaístico, teórico, né? Porque eu gosto desse mundo da teoria. E outras vezes, por exemplo, saem coisas meio malucas, porque eu acho que... Eu tenho prosa poética publicada, conto, tenho romance, que eu considero romance, mas que algumas pessoas consideram livro de poema, porque é um romance escrito... de forma diferente. De forma em versos, né? Ele é escrito... cada capítulo é um poema.
Mas eu considero ele um romance, né? Porque eu vejo a linha do romance acontecendo, os personagens indo pra lá. Então, ele é um poema virtualizado em romance. Um romance virtual acontece ali, né? Então, vai depender muito de em que corpo meu corpo se esfrega. Né? Meu corpo se esfrega, tem ali um vucu-vucu com algum afeto, e aí ele vai originar um produto, um corpus ali, que era o meu corpo naquele instante, né? Naquele momento. Depois eu vou ser outra, né? E aí, quando você pega todo esse material que você tem, aí você pode se olhar, analisar, falar, nossa, olha como eu me transformei, olha como eu fui, o que eu era, o que eu sou agora. Então, pra mim, é mais ou menos por aí que eu... Nossa, é muito legal. Eu falei que ia explodir a cabeça. Mas a gente tava tudo aqui. Esse lance dos gêneros muito me atravessa também, porque eu acho que na prosa, se a gente pensar numa estrutura básica, a prosa é mais fácil de identificar o romance e o conto, né? O conto é uma narrativa breve, o romance é mais longo, assim. Mas eu acho que realmente tem muitas outras imbricações do gênero, né? Sim. E eu gostei muito disso que você falou, porque tem coisas que eu tento escrever... e eu acho que isso também tem a ver com o processo criativo. Tem coisas que eu tento escrever que saem na poesia. Eu não me considero poeta. Eu nunca, jamais diria que era poeta. Eu acho meus poemas ruins. Eu também acho tão difícil. Eu acho difícil. Eu acho, assim, um dar a cara a tapa que eu não tô disposta, sabe? Eu não consigo. É uma questão. Mas no curso que eu tô fazendo com a Jerusa, pra puxar essa sardinha, todos os textos são em poemas. E eu escrevo alguns poemas que nascem dessa forma. Eu vou dar um exemplo, assim. Eu tive uma obsessão em encontrar um nome de uma bisavó minha que não existia. Não existia o nome dela. Ninguém sabia o nome dessa bisavó. E aí eu comecei a percorrer essa história e ligar para várias pessoas e procurar certidão de nascimento. Só que a minha avó materna, é bisavó materna, né? A minha avó materna morreu muito jovem. Então os documentos... E assim, o meu avô casou com outra mulher. Então... era uma coisa, assim, muito difícil. E eu fiquei numa investigação mesmo desse nome. E aí, no dia que eu descobri esse nome, eu sonhei que encontrei com ela. Nós nos encontramos em sonho. Uau. E eu fui escrever sobre isso e saiu uma poesia, uma narrativa, sim. É uma história contada, mas em versos, com todas as cadências. Que todas não, né, gente? Mas, assim, com cadência, com ritmo. De uma poesia. Então, eu sempre falo assim, eu não escrevo poesia, mas eu tenho poemas. E tem coisas que nascem assim. O meu romance é em prosa poética também. E às vezes as pessoas falam assim, eu gosto muito do seu livro porque é muito poético. E aí, eu tô louca pra ler outro livro seu. E eu fico assim, Anjo, como que eu vou te explicar que o próximo não vai ser assim? Porque talvez a poesia foi o jeito que eu encontrei de falar de um sentimento, de falar sobre o luto, de falar sobre a morte. Mas os outros pode ser que é um pouco que você falou, né? Pode ser que eu vá pra outro lugar e tá tudo bem. Exato. E eu tenho gostado muito também de pensar como que a gente pode, talvez, experimentar. Vocês que já passaram por gêneros tão diferentes, que já passaram por escritas e trajetórias tão diferentes, vocês acham que tem, assim, um caminho pra gente experimentar isso? Jerusa, que fala muito disso, Maria Vitória, que já tentou em vários lugares. Por exemplo, eu que falo, tenho essa mania de falar, eu escrevo romance, o restante eu não sei. Não sei escrever conto, não sei escrever poema, não sei escrever romance. Será que caminhos que a gente pode usar, então, pra experimentar? Pra falar, como que eu posso, então, ficar mais livre nesse pensar os gêneros, pra eu mesma não me encaixotar num tipo específico? Olha, eu gosto muito de pensar em processos de aprendizagem. Por exemplo, fazer um curso, né, com uma professora, assim, sempre dá bom. Às vezes eu me pego e falo, nossa, eu queria explorar outras coisas diferentes, né, com relação à minha própria escrita. Porque eu tenho uma maneira muito feia de, às vezes, escrever e jogar, né? Não fazer um processo de revisitar. Nossa, eu tô aprendendo tanto sobre isso esse ano. Nossa, e é muito louco a gente ver. Por quê? Porque pode passar o tempo que for, quando a gente revisita, a gente fala, cara, sim, olha que loucura, como que eu já era antes e tudo que eu escrevi antes, eu tô escrevendo agora, de forma diferente, mas ainda é a mesma coisa, sobre as mesmas pautas que eu tô levantando e trazendo. Eu tava fazendo, acho que 2 semanas atrás, um processo de revisitar, tava lendo, por exemplo, o Bukowski, que eu gosto muito, e depois lendo algumas coisas minhas, e tem muito peso. Eu falo, mas esse peso é bonito. Tem muito sofrimento, uma dureza, assim. Eu falei, cara, mas é bonito. Eu chorando horrores, assim, lendo, por quê? O processo de revisitar. E acho que esses processos de experimentação, eu queria, né, por exemplo, o Clube de Escrita para Mulheres.
é um outro processo também. Quando eu comecei a participar, eu falei, nossa, outras formas de explorar o que eu fazia, porque eu escrevia muito de forma solitária, né? Eu, a minha gavetinha escura, colocava ali, abandonava e acabou. Eu não tinha essa troca com outras mulheres que escrevem, por exemplo. É um processo muito importante pra gente se descobrir como escritora. Porque eu lembro quando eu participei do clube, primeiro dia, acho que até a Tati estava lá. Não, mas eu sou qualquer outra coisa menos. Ninguém se afirmava enquanto escritora. Ah, eu escrevo uma coisinha ou outra. Naquela época eu já estava no processo interno, eu já sou escritora, mas eu não tinha esse processo, vou revisitar, porque um dia eu quero transformar isso em alguma coisa ou testar formatos diferentes. E hoje em dia eu estou muito mais aberta para explorar novos formatos, ainda bem que a Jerusa está aqui, né? Depois a gente troca faz um network, um curso, uma coisa, né, diferente. Que é muito legal. Acho que quando a gente se aceita, realmente eu posso explorar outras coisas, não preciso ficar só nesse gênero. É uma coisa muito legal, porque sai coisas que você não descobria sobre si mesmo. Você fala, nossa, olha que eu, né, outras possibilidades sobre mim que eu não sabia. É que nem fazer terapia, por exemplo. Né? Cada sessão você vai trazendo uma vertente sua, uma história diferente. Você fala, caraca, é isso. Eu tô fazendo terapia agora, uma psicanalista. Eu fiz 3 anos com uma psicóloga e agora eu tô com uma psicanalista. É uma vertente diferente. E a cada 7 dias, eu sempre brinco com ela, beleza. Ela joga uma bomba e fala, beleza, tenho 7 dias pra descobrir como, né, cortar o fio dessa bomba. E aí, quando a gente volta na outra semana, eu falei, cada descoberta, cada coisinha. E a gente entendeu, descontinuou na última sessão, que era tudo fragmentos. Eu falei, mulher, você acredita que eu tinha até eu venho muito de zine também, nessa literatura mais autoral, e eu tinha eu tenho uma zine que chama Eu Fragmentada, que é muito isso, né? São textos mais autobiográficos, mas que é super fragmentos de coisas que foi juntando até realmente dar toda essa bomba Maria Vitória, assim, barrar estranhamente e tudo mais. Eu falei, mas é isso, é fragmentos que a gente vai explorando, resolve a cada 7 dias de terapia ou de escrita também, de processo de revisitar, sabe? A gente legal. A gente riu no meio porque a gente tem uma campanha nesse a gente podcast, tem uma questão. Que é Isabela faça terapia. Gente, eu nunca fiz terapia. E aí, Faça terapia, todos Isabela. os meus amigos falam, faz terapia. E cada dia de gravação alguém fala da terapia. Eu tô começando a achar que é uma indireta. Vamos acompanhar, então. Se até o fim das gravações eu vou estar fazendo terapia, hein? A gente vai dizendo por aqui. Bom, eu sou esquizoanalista, né, gente? Olha Então, só. olha, já tenho um terapeuta aqui. Então, o que a gente deve fazer pra gente Se permitir. se permitir experimentar? É tudo como a Maria falou. Só que aí eu venho pro corpo, né? Porque a minha questão é sempre pegar a literatura e falar de corpo. Então, pra mim, você tem que experimentar o corpo. Você tem que fazer corpo, né? Tem um psicólogo que chama Hillman e ele fala de fazer alma. É bonito, um conceito lindo dele, que ele fala de fazer alma, você estar presente em tudo, fazer todo esse momento, por exemplo, agora, ser único na nossa vida e a gente estar totalmente presente. Mas a minha ideia é um pouquinho, claro, bebo ali, né? Mas é fazer corpo. Então, a gente precisa experimentar o corpo, porque é muito o que a Tati falou. Aquela situação requeriu, sei lá, não sei como fala, né, o verbo aí, um corpo estranho para ela, né, naquele contato com essa avó, bisavó, né, com essa bisavó, esse afeto que parte de uma ordem de um segredo, né, porque era uma coisa impalpável ali, então você precisou entrar nesse corpo, o corpo apareceu algo diferente, né, algo novo apareceu. Mas a gente precisa experimentar esse corpo, né? A gente experimentar, quando eu digo, é corpo mesmo. É transe, é bebida, é beijar na boca, sentir muita dor, ficar em silêncio. A gente precisa ter esse mergulho no nosso corpo para que a gente possa ver como é que sai isso, né? Sabe? Sem direcionar. E para poder entrar em estados de devir. Então, eu gosto muito dessa ideia de um devir outra coisa. Em vez de pensar, eu vou escrever um poema, tá, então eu vou entrar em devir com aquela árvore. Eu vou escrever um gênero árvore, né? Como é que vai sair um gênero árvore, um gênero pétala, né? Esses dias eu tava nadando, né? Porque eu gosto de nadar. Gosto não, faço natação por causa da minha coluna. Então, tava lá na piscina. Eu tive uma puta experiência, assim, que eu, em um momento, pensei que era um tubarão. Na verdade, uma dor na coluna que eu virei, assim, como se eu fosse um tubarão. Aí eu falei, nossa, gente, como é que eu vou escrever essa experiência de devir tubarão? Em que gênero isso vai caber? Não pensei em gênero na hora, mas é um pouco isso, sabe? Entrar em contato. Dá tempo de eu falar uma coisinha? Sim, com claro, certeza. conta, Ficaria horas ouvindo. Eu tô passando um processo, assim, dificílimo, porque eu tô com problemas na articulação, tô tomando remédio, meu campo de pesquisa é meu corpo. Então, eu já tô fazendo um monte de pesquisa sobre dor e tal, um monte de coisa. Mas, até acho que eu já falei, né, pra vocês, não sei se eu falei no grupo seu, mas essa dor me fez
me fez pensar por que... Eu tenho 48 anos, né, gente? Então, eu já sei mais ou menos qual vai ser meus problemas futuros. E o meu problema vai ser com a articulação, porque eu já tive bursite, tenho dores, dói minhas juntas, sabe? Tive vários tipos de dores e eu acho que isso vai me perseguir aí. No entanto, quando eu estava pensando sobre o meu ponto forte é ser articulada. Eu sou muito bem articulada. Eu articulo bem, assim, com pessoas, sabe? Eu faço muitas ligações, converso com um, converso com o outro, junto as coisas e tal. E aí, eu pensei, nossa, mas se é meu ponto forte, provavelmente é meu ponto fraco. Porque as coisas, elas são assim, elas não são únicas, né? Eu uso muito. Então, no corpo, se manifesta como ponto fraco. Aí... eu comecei a reparar, porque eu estava escrevendo um livro aí esses dias, e eu estava escrevendo uns poemas, era um livro lindo, assim, nossa, ele é todo, são desenhos da Raquel Matsushita, e ela me pediu para escrever os poemas em cima dos desenhos dela. E são 19 poemas, assim, muito bonitos. E quando eu estava escrevendo, e com a dor no meu corpo, eu comecei a prestar atenção numa coisa que é uma marca autoral, que sempre esteve ali, mas nunca prestei tanta atenção. Que é uma quebra que eu faço. Na articulação entre um verso e outro. Naquele pontinho do enjambement, eu faço uma quebra específica que muitas vezes eu corto a palavra no meio, ponho um traço, como se eu estivesse separando na escola, e coloco aqui o resto da palavra, forma 2 sentidos. Então, na minha leitura da minha poesia, ela é uma leitura quebradinha, assim, ó. Tec, tec, tec. Ela para, assim, quando eu leio em voz alta. E eu falei, nossa, tá aí. Então, eu tenho que mexer nisso. Eu vou começar a mexer nisso, né? Porque eu vou começar a juntar, vou começar a prestar atenção e cuidar do meu corpo texto. Porque se eu cuidar do meu corpo texto, eu cuido do meu corpo. Uhum. Essa é uma pesquisa que eu tenho feito faz tempo, né? 10 anos de pesquisa. E que é construir uma espécie de uma sintomatologia do texto. Como é que o texto atua diretamente no meu corpo? Porque o que a psicologia, né, já estudou muito é como o meu estado de espírito vai... Eu vou escrever um texto e eu vou descobrir alguma coisa só sobre o meu corpo lá. Alguma coisa que já está aqui e vai aparecer no texto. Mas que o texto modifica o nosso corpo, se eu modificar esse texto, isso ainda não foi falado. Pelo menos toda a minha pesquisa, não encontrei nada, só eu que falo. Se eu mudar a vírgula, se eu mudar a forma, eu vou ser a primeira a consumir aquele novo corpo transformado. Então, eu também vou me transformar. Então, por isso, falar de gênero, como vocês estão falando, junto com literatura, é algo fundamental. Que a gente está falando de saúde. Nossa. Eu falei que ia explodir a cabeça. 2. Não, é muito louco. Só complementando dela, claro. Por exemplo, eu tenho esse processo para escrever, eu preciso realmente colocar alguma coisa para dentro do corpo. Então, tipo, álcool, alguma coisa assim para sair. Senão, não sai, fica truncado. Eu leio aqui e falo, nossa, que bosta que isso que eu tô escrevendo. Isso daqui não presta, joga a massa fora. Mas quando eu faço esse processo de ingerir coisas para dentro do corpo, sai muito mais naturalmente. Eu conversando com a minha terapeuta sobre isso, eu falei, nossa, por que eu fico me castigando, né? Colocando coisas pra dentro do corpo. Eu lembro até uma vez, por exemplo, eu tava na cozinha, eu falei, eu preciso escrever, mas não saía. Aí eu vi um cigarro da minha mãe, assim, eu não fumo, né? E aí eu lembro que eu fumei assim, escrevi, parecia um Chico Xavier. Aí eu falei, nossa, por que eu tenho que fazer esse processo de castigar o corpo pra depois sair algo, pra olhar para aquilo e falar, ah, entendi. Por que eu tô sentindo isso no corpo e agora tá transparecendo aqui no papel? Muito louco esse processo, né? Eu acho legal isso que vocês trouxeram. Vocês trouxeram um espaço até da gente sair um pouco da escrita, ficar pensando só enquanto papel e da escrita. Eu lembro que o Marcelino falava um pouco isso do escritor sair do sofá. Que a gente às vezes vai pensar na escrita e a gente pensa nesses processos de inspiração só a partir da leitura, eu sentada no sofá, eu refletindo, eu sendo reflexiva. E vocês estão trazendo muito isso da escrita enquanto uma inspiração que também é movimento, que parte desse encontro do corpo. Eu sei que a Maria Vitória fala muito que às vezes gosta de estar na cidade, de ir pro bar, de ir para algum lugar escrever. A Jerusa está trazendo isso da experiência dela ali, então, na natação, uma dor, algo nas costas. Como é para vocês, então, buscar essa experiência externa a partir do movimento, onde vocês encontram esse tipo de impulso para escrever? Olha, se você me vê na rua, assim, por exemplo, sentada no metrô, no horário de rush. Tipo, parece loucura, mas não é. Às vezes eu fazia muito mais isso antes do que agora, quando eu tinha mais tempo. Mas, às vezes, tipo, sem... Tava, tipo, fervilhando o mundo, a vida. E tirar um caderninho, eu sempre tendo um caderninho e caneta na bolsa e tal. E sentar no meio do metrô, assim, de cantinho, olhar pra tudo aquilo e falar, agora
cheguei no meu escritório, agora cheguei no meu escritório, eu vou sentar bonitinho aqui e escrevendo sobre qualquer coisa, sabe? Precisava sair esse processo de movimento. Eu gosto muito de, no viaduto do chá, por exemplo, no horário de rush, assim, também, olhar para aquela bandeira, assim, ficar bem no meio do viaduto, olhando, assim, para a bandeira do Brasil estiada e chorar horrores, né? Porque eu sei que é um processo que eu preciso... Quando eu vou lá, é um processo que eu preciso me reencontrar. Aí eu vou, choro horrores, que eu sempre ando com um lencinho de velho no bolso, né? Para enxugar lágrima e tal. E aí eu choro, depois que eu termino de chorar, eu saco o caderninho e escrevo. E às vezes passa, tipo, vira e mexe, passa moradores de rua, por exemplo, e a gente começa a trocar ideia. Ele, o que você está escrevendo? Ah, tô escrevendo sobre isso. Pô, você acredita que eu sempre quis ser escritor? E a gente começa a bater mó papo e tal, que não sei o que a vida me derrubou, aconteceu tal coisa. Eu falei, cara, você acredita que eu sou assistente, né? Me formei assistente social e tal. Ele, pô, você tem cara mesmo, mas você é muito mais escritor do que assistente social, né? E aí a gente vai batendo mó papo, mas estar na cidade, nesses movimentos, no metrô, na hora de rush. Eu gosto, tipo, de ir em boteco também. Sabe aquele boteco risca-faca? Não aquela coisa gourmet bonitinha. Eu preciso realmente ir naquele risca-faca, um barulho, caos, porque aqui eu me coloco realmente no aquário, em silêncio, e é muito mais fácil de sair. Se eu for num lugar bonitinho, numa biblioteca, uma coisa silenciosa, tudo bonitinho, não vai sair. Eu preciso realmente estar no meio do caos. A minha escrita, ela precisa surgir no meio do caos, porque é ali onde que eu sou, onde que eu realmente fluo mais naturalmente. Se eu tentar ir para outros espaços e muito mais calmo, tranquilo, gourmetizado, não vai sair nada. Se sair vai ser muito ruim, vai ser uma coisa forçada que eu não sou. Então, estar na cidade, no movimento, realmente, quanto mais no meio do caos e falar com pessoas diferentes e sair da minha zona de conforto, muito quando a gente tem essa perspectiva também. Para você ser escritor, tem que ser aquele, né, cara, senhor branco, uma casa, um chalé no meio do campo, tá naquele processo bonitinho para depois sair um romance. Não, eu preciso estar no meio do caos porque aqui dá para sair um romance muito incrível, uma poesia, uma crônica, um conto, o que quer que seja. Mas é no caos realmente que a minha escrita e a minha literatura floresce. Mas você falou, só antes da Gê falar, você falou que é estar fora do seu conforto, talvez seja o seu lugar de conforto, né? A gente não sabe qual é o conforto. Às vezes, eu achei muito engraçado também, né, conhecendo mulheres escritoras, que muitas falam assim, eu vim aqui escrever, às vezes vai para um coletivo, vai fazer eu vim aqui escrever para sair da zona de conforto. Mas elas estão justamente entrando num lugar confortável, porque se elas estão buscando a escrita, é um lugar confortável. Eu costumo falar lugar quentinho, a literatura é o meu lugar quentinho, seja ela de que gênero for. Mas eu acho que tem a ver com isso, né? A gente às vezes olha e acha que comumente é um lugar de desconforto, mas é o seu lugar de conforto, né? E é o seu processo também. Mas e aí, Gê, como esse estar no mundo te afeta? Olha, eu tenho uma coisa que eu não tenho caderninho, sabia? Nunca tive caderninho. Não acredita, sério? Não tenho caderninho. Eu fujo da escrita como o diabo foge da cruz. Porque quando alguma coisa me pega... eu até leio pouco hoje, né? Não que eu leio pouco, leio muito, porque eu trabalho com isso, né? Mas quando alguma coisa me pega, eu falo, ai, meu Deus, se é o livro, ou o livro não é muito bom, eu deixo ele, ou o livro ele é ótimo e ele vai me fazer eu abandoná-lo porque eu vou querer escrever. Então, geralmente, o que me pega é uma imagem que, de algum modo, cai aqui em mim, dentro e se conecta com alguma experiência minha significativa, né? Então, tem algumas experiências significativas, algumas vivências minhas, e de repente aquilo é como se fosse uma semente, assim, que um passarinho lança ali. E geralmente é coisa dolorosa, assim, é meio dor, não é muito bom, eu também sou igual a você, risca a faca. Eu gosto muito mais disso. Então, mas não dá para prever. E eu também não quero, sabe? Na verdade, eu por mim, não gostaria de... Não quer saber. Eu também não gostaria de ficar escrevendo. Porque, na verdade, eu gostaria de estar vivendo muito mais. Se alguma coisa me pega, eu vou ter que parar tudo e ficar ali, numa solidão... tomando vinho e escrevendo até aquele negócio sair, né? Nossa, então, é meio angustiante. Para mim, no meu caso, eu prefiro mais estar trabalhando, sei lá, ganhando dinheiro, conversando com meus amigos e tal. Mas aí eu vou e fico escrevendo. Então, geralmente isso acontece quando algo assim... Olha, ontem eu estava, por exemplo, lendo um livro que é... um livro da Djamila Pereira, sabe? A Djamila Pereira. Ela escreve... Tem um livro que chama Visão das Plantas, né? Um romance lindo. Mas eu estava lendo um livro dela que chama O que é ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo. O nome do livro, um livro de ensaios. Você conhece esse?
Ainda não. Esse é maravilhoso. E aí ela trouxe uma imagem, assim, uma imagem incrível, que quando ela tá num trem e um cara chama ela de puta, porque ela tá com o namorado dela, que é um branco. E aí... Ai, se eu falar isso, eu vou chorar. Porque eu já falei isso, já li esse texto hoje pros alunos, eu tava dando aula agora há pouco. E eu não aguentei, chorei na hora, porque isso ficou, sabe? Então ela diz assim, que tudo que ela escreve, ela está correndo desse homem. Ela está correndo dessas palavras desse homem, que ela escuta ele o tempo inteiro berrando atrás dela essas palavras. Puta. Nossa, eu tô arrepiada, né? Isso caiu aqui e tocou em algum lugar que eu já sei onde é que tocou, pá. Então, vai ficar. Não tenho caderninho, não anoto nada, mas isso aqui vai ficar maturando. Vai vir uma palavra, daqui a pouco vem uma palavra. E aí, essa palavra vai juntar a outra, vai vir uma frase. Em algum momento vai vir, não sei quando. A hora que vir, vem. Eu não vou esquecer essa frase. Aí vai passar um tempo, talvez eu fale, não quero mexer com isso agora, tal. Vai passar um ano. Aí ela vai descer em algum momento. E aí eu vou escrever um livro. Então, já sei, sabe? É assim que funciona. Ele vem, ele fica, parece um vírus, sabe? Maturando ali, né? Maturando. Quando vem tudo de uma vez. Uhum. Uma psicografia, quase. Quase uma psicografia. Eu achei muito legal o que vocês falaram do corpo, porque eu tive um insight numa aula de yoga. Eu sou uma ótima aluna de primeiras aulas de yoga. Não segui muito adiante na yoga, mas eu sempre estou fazendo yoga. Que nem eu no inglês do verbo to be. Só sei isso aí. Não, eu Primeira faço aula a primeira aula e tá ótimo. Mas eu tava uma vez numa aula, que eu ganho uma aula, é muito engraçado, né? Eu ganhei uma vez uma aula, uma série de aulas, e eu tava fazendo essa aula. E eu tava lá tentando fazer o meu asana, e aí a professora, era uma aula particular, e a professora falou assim, lembre-se que um corpo flexível é resultado de uma mente flexível. E o meu problema na yoga é a flexibilidade. Eu sou ótima com equilíbrio, eu fico nas posições de equilíbrio, uma maravilha, mas flexibilidade é péssima. E aí eu comecei... Sério, isso explodiu minha cabeça. Porque eu falei, gente, ela não tá falando do asana. Ela tá falando de mim, e da minha vida, e da minha escrita. E eu já tava no processo de escrita do livro. E eu entendi que eu tava muito inflexível com o que eu tava escrevendo. Com os meus processos e tudo mais. E aí eu falei, mais ou menos o teu pensamento. Se eu me flexibilizar, né, a mente, o meu corpo também vai ficar mais flexível, né, dentro desse processo. E, enfim, foi um lance que eu comecei a pensar. E aí eu comecei a refletir sobre isso e falei, claro, mas eu trabalho com preparação de texto, com revisão. É uma coisa é uma regra, eu tenho que colocar ali. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre como ter... Eu acho que a Gê já falou em algum momento, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais. Como a gente se sente atravessado pela experiência, mas não se sente consumido por ela também, né? Porque é um pouco isso. Eu trabalho com revisão, mas os meus textos não precisam ser inflexíveis. Ou, né, reduzidos, limitados. Vocês acham que tem alguma saída, sim? Por exemplo, eu escrevi um livro inteiro de luto. Eu não escrevi esse livro chorando. Eu encontrei formas de sair dessa dor e acessar a dor e, às vezes, sair dela para escrever. Como que é isso para vocês? Antes de vocês seguirem, deixa eu só completar enquanto vocês pensam. Olha como as experiências são diferentes. Você falou disso de um corpo flexível a partir de uma mente flexível. Eu sou muito flexível, mas eu tive uma flexibilidade imposta. Eu fiz balé desde 4 anos de idade e era uma flexibilidade assim. Pôs a perna aqui, a professora ficava com um cigarro aqui embaixo. Se você soltar a mão e a perna descer, vai no cigarro. Eu espero que ela esteja presa. Então, eram esses mini terrorismos e você realmente sustentava. Tá, a perna não vai cair, vai ficar aqui. E aí hoje eu sou muito flexível. Só que não foi uma flexibilidade tão interna, ela foi adquirida. Aí eu fiquei pensando nisso nas experiências, como que a gente chega nas experiências de formas diferentes, né? Até flexibilidade, ó. Sim. A gente tem flexibilidades a partir de outros pontos de partida, né? Isso é um terrorismo, isso. Eu tô chocada com esse método. E eu sei que você vai lançar um livro daqui a pouquinho. Eu tô só no aguardo Dia 18 de novembro. Não sei quando vocês vão ouvir esse episódio, gente. Mas se já vai ter sido lançado. Ou se vai ser antes ou depois. Mas aí, olha. Baixo Paraíso. Eu vou lançar esse ano pela Diadorim. Né? Tô sabendo tudo. Então, vamos ver como que essa flexibilidade se inscreve na sua narrativa. Ai, meu Deus. Imposta ou não. É isso.
Mas Qual era essa questão, a Kátia? Eu questão desviei. do corpo, de ser atravessado por uma experiência, mas não deixar ela. Porque assim, também se a gente for atravessado por uma experiência e ficar nela, a gente não escreve, a gente não sai dali, né? Nem nesse momento em que a inspiração inteira vem. O que vocês pensam disso? Olha, pensando por esse lado assim, eu vejo nos meus textos, por exemplo, mais literários, que eles têm muito uma repetição, às vezes, de cenários e situações. Como que eu escrevo muito a partir de contextos sociais, por ser uma mulher negra, né, nessa cidade cinza, por exemplo, eu vejo que tem muita dessas assimilações, sempre, tipo, perspectivas, eu enquanto uma mulher negra transitando pela cidade, mas também outras pessoas negras, né, nos contextos diferentes, e como isso se repete dentro do texto, todos os processos de violência, de racismo, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas, às vezes, eu tento fugir um pouco disso, porque isso é muito cansativo, né? Sempre se colocar, estar nesse lugar e sempre sofrer violência por esses espaços, por pessoas e etc, etc. Isso é muito cansativo. Eu conversando com um mentorado meu ontem, por exemplo, eu falei, beleza, eu sou uma mulher negra, sou escritora, mas eu não quero só pautar todo o meu trabalho, toda a minha escrita em cima disso. Né? As pessoas chegam em Novembro Negro, por que você não fala disso? Você não fala aqui? Porque eu não quero. Entende? Eu não quero pautar toda a minha vida, toda a minha escrita só em cima disso. Tudo bem, todo mundo já tá vendo que eu sou uma mulher negra. Eu não quero sempre estar falando sobre isso, fazendo reafirmações, ou sempre só, tipo, questões de militância, porque militar cansa. Isso né? vira uma prisão também, né? Exato. Eu acordar já é um processo realmente, tipo, de militância, realmente estar viva já é um processo subversivo, sabe? Chegar onde eu cheguei, eu olhar nesses espaços e não ver outras escritoras pretas como eu, sabe? Não ver outras mulheres negras, tipo, tendo sua própria empresa, nem estreamente, ou estar em outros espaços e eventos. Quando eu fazia muito oficina de escrita, por exemplo, eu sempre me chateava que eu era a única mulher negra naqueles espaços escrevendo literatura. Isso me deixava muito puta. Eu falei, já faz muito tempo e ainda se permanece nisso, né? E eu gosto, às vezes, de tentar fugir disso. Eu falei, beleza, foi o lugar que me colocaram, mas eu não tenho que ficar aqui. Eu posso ir para outros cantos e fazer outras coisas. Por isso que eu comecei muito também escrever não literatura. Porque eu queria me explorar de forma diferente para entender, beleza, se eu for tentar viver de literatura, eu vou ser, né? Vamos convidar a Maria Vitória para falar da escrita dela enquanto uma mulher negra que escreve. Eu não quero só isso. Eu não sou só uma mulher negra que escreve, entende? Eu quero estar em outros espaços para falar uma Maria Vitória que é bem sucedida na escrita, que vive da sua própria escrita, que tem a sua própria empresa, né? E que tem as pessoas que trabalham com ela, não sei o que ela está transformando vidas, construindo o legado dela com outras perspectivas. Então, eu fui muito também fugir desses espaços que me colocaram e traçar novos rumos e falar, eu posso ser outras coisas além disso que falar do que eu deveria ser, sabe? Então, acho que a escrita reverbera muito também nesse espaço. E quando eu fugi um pouquinho disso, eu falo, não preciso estar nessa zona de conforto ou não estar em lugares incomodados. Eu posso explorar outras possibilidades para além do que as pessoas falam que eu não deveria explorar, sabe? Sim. Nossa, e ainda assim com a escrita, né? Exato. Nossa, eu tô ouvindo e... Nossa, tô seguindo você ali, tô de mão dada com você. Porque é isso, a gente precisa encontrar... E você disse que encontrou isso não escrevendo só literatura, né? Escrevendo outros tipos de texto também. E eu tive uma experiência, assim, logo depois que quando eu comecei a escrever, pensando em escrever alguma coisa de literatura... E hoje, pra mim, tudo é literatura, tá, gente? Quando eu falo escrevo literatura, é tudo. Tudo, até isso aqui, assim, porque é vida, né? A construção da vida como uma obra de arte, né? Esse é o lema, né? E eu comecei a escrever artigos científicos e mandar para revistas, né? Só que os artigos já estavam diferentes do que eu mandava antes. Então, tipo, tava lá, de repente, uma quebra, um capítulo lá, não sei lá o quê, o silêncio, eu deixava a página em branco. Então... E isso foi difícil no começo, né? Foi difícil, porque as pessoas... Não, mas isso aqui não tá nas regras, né? Nas regras da BNT. Só que é você insistir, né? Que eu acho que encontrar esse lugar é você insistir. Então, também me rendo um pouco aqui, faço um jogo aqui, porque tem que fazer o jogo. A gente tem que fazer o jogo para estar nos lugares. E quanto mais você vai se apropriando e ocupando lugares, mais a sua voz vai sendo ouvida. E quando você vê, você está no momento que você está fazendo o que está fazendo e está bem ali, né? Isso é para falar, né, o que me veio quando você estava lendo, quando você estava falando. Mas quando a Tati pergunta, né, o que fazer para não sucumbir à página, né? Não sucumbir. Então, aí é a questão da literatura. Para mim, a literatura como esse fármaco, né, que eu
chamo de veneno e remédio, né? Porque ela pode tanto nos salvar, como pode nos matar, né? Porque a literatura, ao mesmo tempo que você pode ali colocar as suas dores e você conseguir sair daquilo através da escrita de um texto, você pode se fixar também. Se fixar num personagem vítima, né? Quando a gente escreve diários, às vezes a gente fica lá se fixando naquele personagem. Se fixar num super-herói e aí você carregar o peso do mundo nas costas, né? A militância, como você está dizendo. Então, ela tem essa porção de veneno, né? Mas a literatura tem dois antídotos, assim, maravilhosos, que é a ficção e a poesia. Então, quando você vai para o texto, mesmo que você vai falar de uma experiência pessoal, né? Como tudo tudo passa pela experiência pessoal, né? A imaginação é um processo aqui que você vai flexibilizando questões que são fixadas no seu corpo. Mas quando você está no papel e escrevendo e fala assim, nossa, é ficcional isso aqui, eu posso trabalhar com a ficção, aí você tem liberdade. Você não precisa ser coerente com aquilo que aconteceu. Você pode agenciar do seu modo aquela situação. Então, se você vê que você está caindo no fundo do poço e que não precisa ser... Não é o confessionário. Não é o consultório do terapeuta, né? Então, essa é a grande mágica da escrita criativa, a escrita curativa, como eu vejo. Não é confessionário, não é o consultório do psicanalista, que Foucault vai dizer que essas coisas são meio parecidas, né? Ele vai colocar na história de sexualidade o bordel, que deu origem, né? Vamos dizer assim, numa linha do tempo. Primeiro o bordel, onde você vai falar os segredos sujos ali e tal, confessar os seus desejos íntimos. Depois o confessionário. E depois o consultório do psicanalista, né? Do terapeuta. Então, até o divã tem, né? Até o divã do bordel, ele vem. Então, você pensar, tá, a página não é nada disso. A página é um fazer corpo. É um lugar novo, né? É uma nova história que se processa aqui. Então, para mim, é um pouco isso. Não se deixar sucumbir, é saber que eu posso agarrar na mão da ficção, agarrar na mão da poesia e respirar mais forte, né? Não sei se isso se relaciona de alguma forma. Por exemplo, eu sou do teatro também. Eu escrevo sobre teatro. Acho que isso dialoga um pouco com o trabalho do ator. O trabalho do ator, ele vai trabalhar o personagem, ele vai mostrar aquela emoção, ele vai trazer aquilo no corpo, mas ao mesmo tempo ele não vai poder sucumbir. A gente não vai... Imagina assim, enquanto você está fazendo um trabalho de ator, nos ensaios e nos dias de apresentação do espetáculo, você for sucumbir a uma experiência pessoal sua que você trouxe, por exemplo, para chorar. Vou reviver um luto. A cada vez que eu for ter que chorar para fazer aquele papel. Você não vai aguentar, vai ser um desastre para o ator. Você está ali naqueles meses de ensaio, meses de espetáculo. Então, você tem que descobrir essas outras formas de conhecer o personagem, conhecer esses espaços que vão ao redor dele, para trazer isso ali para o corpo, para a cena, sem sucumbir, sem estar dentro daquilo de vez. Mas teve algo muito legal que você falou da gente se fixar em personagens. Eu acho que a gente, às vezes, faz isso na própria vida. A gente cria personagens pra gente, nem só na ficção. Enquanto você está escrevendo o texto, você cria esses personagens pra si, né? Por exemplo, não sei, eu sou a pessoa esquecida e avoada. E quanto mais eu crio isso, as pessoas me reforçam isso, você se fixa nesse personagem, isso vai virando um sofrimento. Então, talvez entender esse lado na literatura, que pode ajudar a gente até a entender como se desfixar desses personagens na realidade. Fiquei discutindo aqui agora e pensando, nossa, vou pegar pra mim aqui várias coisas. E isso é pior à medida que a gente vai ficando um ótimo escritor, que vai encontrando reconhecimento, a gente vai fixando mesmo o personagem. Porque, olha, ela é a escritora que fala da causa social. E aí você fala, nossa, e ela fala bem da causa... Então eu vou falar mais da causa social. Quando você vira só isso e vão reforçando, e meu Deus, é cada vez mais difícil. E eu acho que a escritora é uma persona, né? A gente é uma personagem escritora. E eu falava disso muito com uma amiga minha que escreveu um livro sobre solidão das mulheres lésbicas, né? A Gabriela Soutello. E eu tava escrevendo um livro sobre a morte. E aí ela falou assim, a gente tem que cuidar pra eu não ser a sapatão sozinha e você que só fala de morte. Porque assim, eu percebo isso. O meu segundo livro que eu tô escrevendo não tem nada de morte. Ninguém morre quase. Morre muito quase. Morre porque é uma história longa, alguém tem que morrer. Mas assim, não foca nisso, né? Não foca no luto também. Eu acho que tem essa coisa da escritora ser uma persona. Eu, como escritora, não sou igual eu sou na minha casa e tal. Tem né? Você sobe num palco pra fazer um evento literário, você já é outra pessoa, né?
você tá assumindo ali. Mas também de não cair nessa fixação dos personagens, né, dos temas, dos gêneros, né? Já que a gente tá falando de gêneros, né? Eu acho muito bonito, assim, quando um escritor tem uma obra em prosa, ele lança um livro de poemas. Eu quero ler esse livro. Porque eu falo, cara, ele tá escrevendo um poema e nunca escreveu. E o que tá ali? O que não foi dito, né? Nesses livros anteriores. Que não ocupou espaço, não ocupou corpo dentro dessa prosa. E que foi pra poesia. E aí eu ia terminar... E que ele se permite também, né? Ele se permite. Me parece que é uma liberdade, não só da literatura, mas a gente tem pensado tendo uma liberdade de ser outras pessoas, se experimentar de outras formas. E em relação à idade também, né? Porque eu fico pensando nisso. Tudo isso que a gente tá falando, eu acho que tem uma questão da maturidade, né? Da gente olhar pro próprio corpo, olhar pro próprio processo, ouvir uma coisa e associar isso à escrita. Então, às vezes, depois de muito tempo escrevendo alguma coisa, você quer escrever outra. É um processo de autoconhecimento, né? Sobretudo, assim. De desconhecimento, eu falo. De desconhecimento. Desconhecimento, porque a gente fica lá, autoconhecimento. A gente tem uma hora que a gente tem que se desconhecer. Eu sou a favor. Esse do se desconhecer, acho que muitos insights. Dialoga muito comigo, por exemplo, vindo para São Paulo. Que eu senti isso. Eu era uma pessoa em Brasília e que já tinha uma pessoa que também, aquilo que a gente estava conversando, alimentava muito isso. E aí você muda de cidade, você pode partir de uma premissa de não. Eu não preciso ser aquela pessoa, ninguém me conhece aqui, então eu posso me desconhecer e inventar aqui e experimentar quem eu quiser. Você pode ter um outro nome, se você quiser. Assim, é uma outra vida. E realmente, assim, né? Eu acho que eu sou muito a favor do desconhecimento. Muito a favor, assim. Eu quero me desconhecer e é isso. Mas eu queria entender com vocês como que é essa relação com quem tá lendo, porque a gente escreve para ser lido, né? E como que essa questão dos gêneros e da escrita quer dizer, a recepção desses gêneros e dessa escrita chega lá na frente. Vocês pensam no leitor enquanto vocês estão lendo? Vocês pensam em subverter essas linguagens e pensar, mas isso vai ser lido, isso não vai, isso vai ser entendido ou não vai? Ou não, isso é totalmente descolado? Olha, quando eu escrevia mais literatura, eu pensava muito nisso. Né, que a gente tem esse anseio, eu quero ser lida e, tipo, como isso vai reverberar, né? Reverberar no outro e tal. E aí, eu acho que eu vou tentar escrever desse jeito, porque vai ser mais aceitável, né? Se eu realmente ser eu, assim, pode ser que as pessoas estranhem, não queiram ler, porque, putz, no Brasil ninguém lê e fica nessas neuras sem necessidades, né? E aí eu descolei muito isso, de novo, quando eu vim para não literatura. Porque a gente tem outros objetivos, né? É muito pensar, pô, o que eu quero realmente? Qual que é a minha intenção com esse texto? Eu quero, sei lá, chocar, eu quero fazer sofrer, eu quero... O que eu quero? Qual que é o processo de transformação ou de destruição que eu quero causar com esse texto? E quando eu vim para um processo de não literatura, eu comecei a colocar mais isso. Realmente, eu vou ter essa intenção. Qual que é a intenção? De chocar? Beleza. Eu vou explorar essa vertente. Eu tenho a intenção de derramar lágrimas. Eu vou fazer isso. Porque quanto mais eu faço isso, mais boa eu vou me tornando, né, uma escritora muito melhor, porque eu sei versar sobre outros tipos de escrita. Eu consigo me explorar de forma diferente. Mas quando eu escrevia literatura, não. Eu ficava muito preso numa caixinha. Então, o poema, né? Tem que ser uma coisa rimada, né? Um poema de amorzinho, bonitinho, rimado. Eu sempre via, por que o poema tem que falar sempre sobre amor, sobre romance? Por que ele não pode ser coisa feia, né? Coisa triste. Suja, pervertida. Por que não pode ser isso? Então, eu vim quebrando muito isso. Eu lembro quando eu escrevia muito no blog, por exemplo, eu sempre, lia muita coisa, 2 linhas, falei, não, a pessoa não tá sendo sincera. Nessas 2 primeiras palavras, ela, não é ela, sabe? E eu abandono muito livro, muito texto, porque, cara, isso daqui não é você ainda. Você não quis dizer isso. Você tá, porque você tá dentro desses moldes, porque aí você tá pensando no leitor, porque aí você, se eu escrever pro outro, eu vou conseguir, vender esse livro, fazer tal coisa. Isso me irrita muito. Tinha um texto no meu blog que eu falava, me deixe queimar o arroz no fundo da panela. Eu quero ler alguma coisa que, o arroz tá no fogo e aquilo vai se queimar, porque isso aqui tá muito bom. Isso aqui realmente tá me devastando de um jeito, ou tá me trazendo insights, ou tá me destruindo ou me modificando. Eu preciso disso. Isso é muito mais real. Acho que é por isso também a minha escrita é muito impactada a partir desse momento, porque tudo que eu escrevo tem que ser a partir dessa coisa crua, nua e crua. É muito mais real. Então, eu tenho muito processo de abandono, tanto livro, texto, qualquer coisinha de internet também eu vou abandonando porque eu não consigo dar continuidade numa coisa que eu vejo que a pessoa não está sendo ela mesma, sabe? A gente identifica. Eu faço mais de 10 anos fazendo isso daqui, escrevendo, então a gente consegue fazer esse processo de identificação. Mas quando eu saí um pouquinho da literatura, eu falava,
Independente de quem vai reverberar. Qual que é o meu objetivo com esse texto? Sei lá, é vender, é comunicar, é atrair? O que que eu quero com isso? E aí eu fui me tornando muito boa nisso e por isso que eu só tô onde eu tô, porque eu fui explorando outras formas de escrita, nem de pensar, ai meu Deus, como que eu quero que esse leitor olhe? E eu preciso muito ser lida. Eu tinha muito esse processo. Quando eu decidi não ficar de inimizade com a literatura, mas eu lembro que eu escrevia, sempre postava no Facebook, né? Que eu sou, tipo, de Orkut, ICQ, MSN. Eu sempre vim escrever muito na internet. Mas uma vez em específico, eu escrevi um texto, achei que ia dar super bom, um texto literário. Agora, vou me descobrir. Agora, acompanhando as letras, vem. E agora vai surgir e tal, intrínseca, todo mundo vem. Eu postei no Facebook e, tipo, deu 2 likes em 1 hora. Eu falei, cara, eu sou uma péssima escritora. Eu tenho que desistir realmente da escrita porque ninguém tem interesse no que eu tenho a dizer. E a partir daquele dia, eu fiquei tão brava de realmente não ter... A Companhia das Letras não surgir na minha vida, né? E aí... Que você fez a sua Companhia das Letras. Aí eu falei, não, beleza, agora eu vou fazer todos os meios possíveis, pesquisar qual forma realmente que eu posso ser lida. Então, em vez de só escrever e deixar no mundo, não, eu vou realmente encontrar caminhos e percursos para ser lida. Eu vou realmente entrar na mente, na vida das pessoas, me tornar a primeira opção quando as pessoas pensarem em escrita e conteúdo, hoje em dia mais. Mas eu vou ser a primeira opção na mente das pessoas, para não postar e, tipo, ficar 1 hora esperando ter 2 likes e achar que eu nunca mais posso ser uma escritora porque ninguém me leu, sabe? Então é muito esse processo de subverter, realmente. Vai ser lida, eu vou ser lida sim. Independente de como vai ser, mas eu vou ser lida, sabe? Enquanto viva. Porque a gente tem muito esse processo, né? A maioria das escritoras, super sucesso, era incrível. Mas agora que tá morta, que você tá falando? Não, eu tô construindo meu legado aqui, enquanto viva. Entende? Ai, que legal. Que legal, né? Nossa, que bonito. Olha, se você me pergunta se você é escritora, eu não falo muito que eu sou escritora. Para mim, eu sou professora. Então, essa é o meu primeiro... Poucos livros lançados. São 12, hein? São 12 São 12 livros. Mas fora os que estão ali já pro mundo, né? Mas, assim, eu falo que eu sou professora porque é o lugar onde eu me sinto muito à vontade em ser professora. Então, quando eu escrevo literatura, eu penso que eu não vou ser lida em vida. Então, eu penso que não tem garantia. Eu não espero mesmo a leitura, assim, não é uma expectativa minha, porque eu tenho, vamos dizer, um lugar onde eu falo, que é não é sala de aula, né? Computador, sei lá, nos lugares. Mas, assim, eu tenho um púlpito. Então, esse lugar, para mim, está preenchido pela minha profissão de professora. Então, eu sinto que eu falo, eu sinto que reverbera. Oralmente, eu sei que a coisa chega, né? Chega e eu posso trocar com as pessoas, como a gente está fazendo aqui. Nos livros, eu não penso nisso. Então, vai parecer meio egocêntrico eu falar. Porque quando eu escrevo alguma coisa, meio que eu escrevo para mim... Sabe? Porque é como se, assim, se eu escrever um texto erótico, esse texto tem que me seduzir. Uhum. Eu tenho que ficar erotizada, eu tenho que sentir tesão lendo esse texto. Então, se eu escrevo um livro infantil, tem livro infantil também. Então, se eu escrevo um livro infantil... Não é só putaria. Não é só putaria, gente. Tem também livro de infância. E eu trabalho, né? Eu dou aula numa pós de literatura para crianças e jovens, do Veracruz. Então... eu trabalho com isso, eu sei que tem ali um público receptor, mas eu não penso na criança. Porque se eu pensar na criança, vai virar pedagógico, né? Vai ficar ensino, alguma coisa. O que eu penso, assim, é ter um devir criança. É como se eu estivesse escrevendo algo, porque, para mim, em devir criança, e isso iria me mexer com a minha cabeça. Então, eu estou sempre escrevendo textos que me satisfaçam, sabe? Que eles voltem. Eu sou a primeira, a gente é o primeiro leitor. Primeiro leitor, né? Certeza. Então, eu acho que é meio que por aí. E aí, o que vem depois é lucro, né? Porque eu acho que as pessoas, elas vêm pelos meus textos. Também não estou em grandes editoras, né? Mas pelas pessoas me conhecem primeiro e depois vão ler meu livro, depois acontece uma coisa assim, e aí um dia quando os ETs chegarem, né? Aí vou estar sendo lida pelos ETs daqui. Olá, eu sou a Mari Maiante, escritora, poeta, com um livro publicado pela editora Penalux em maio de 22, Nos Poros do Espelho, é o nome do livro. E eu posso dizer que a minha maior fluidez na escrita sempre aconteceu através da poesia, mesmo quando eu ainda era uma menina.
e quando a escrita ainda estava muito embrionária dentro de mim. Porém, parte do que eu escrevo, ou eu diria a sua totalidade, vem da observação, do cotidiano e das percepções que eu crio a partir disso. Então, a escrita, mesmo sendo poética, ela tem uma pitada de crônica, muitas vezes ali de conto também. Então, eu sempre estive nesse limiar da prosa, da crônica e da poesia. Eu sinto que nesse momento, como escritora, eu tenho muita história para contar. E eu resolvi que o meu próximo livro vai ser um romance em versos, uma prosa poética mesmo. Porque na prosa poética eu encontrei um caminho mais aberto para eu construir e conectar personagens de uma maneira que eu pudesse criar marcações de tempo para a história. Que na poesia, sem ser numa estrutura de prosa, fica um pouco mais complexo. Então, muitas vezes eu me pergunto também se o livro ele é um romance ou são contos em versos. Mas isso eu ainda estou descobrindo, isso faz parte do meu processo de escrita, de não definir de início aonde eu estou me lançando. E eu não perco dessa forma, né, através da prosa, essa referência poética, que é uma marca muito minha, assim, como escritora. E por ser um livro bastante psicológico, tem sido uma jornada de muita descoberta, porque com essa forma de escrita, eu me sinto muito livre para brincar. Eu também considero a liberdade algo muito importante no meu processo de escrita. E nem tudo são flores, então se eu fosse pontuar um desafio, eu preciso conseguir não perder aquele fio da meada. Na minha cabeça de poeta, tudo faz sentido, e a pergunta que eu estou atenta a sempre responder durante esse processo de escrita do romance para a pessoa leitora, está fazendo sentido? Esses versos contando uma história estão fazendo sentido quando conectados? Eu acredito muito que o impalpável e o metafórico da poesia, eles precisam dialogar com o romance o tempo todo. E dessa forma ele vai ser conciso. Nos versos, eu vou ter a história de 3 personagens que são bastante fortes e marcantes, né? Essas personagens são fortes e marcantes. E o transbordo da relação delas vai ser muito bem representado através da poesia. Com certeza. Daqui uns isso. 50 anos. E aproveitando, só para fechar, a gente queria que vocês contassem um pouco onde que a gente pode encontrar o trabalho de vocês, os livros, na internet, onde vocês estão. Pode começar a fazer. Bom, eu tenho livros espalhados em várias editoras, né? Eu tenho na Patuá, tenho um livro que está na Patuá, na 8,5, na Quase 8. Os últimos livros que eu lancei estão na Fábrica de Cânones, que é onde eu lancei o último livro meu de poesia, que chama Atracados aos Pés da Cama, e também lancei o Escrita Curativa. A parte 1 e a parte 2 da Escrita Curativa estão lá. Então, hoje é uma editora que eu trabalho mais rente com ela, por causa do livro da Escrita Curativa, né? Então, a gente divulga bastante. Já foi vendido 1.000 livros. Olha só. E o ano que vem vai ser muito legal, porque vai fazer 10 anos da Escrita Curativa, que eu criei esse curso. Então, a gente vai trabalhar mais um pouquinho em cima disso. Mas tem um monte de coisa, gente. Saindo, muita coisa boa. Muito bom. E no Instagram? E no Instagram eu tô lá, né? Zeunis. Com Y? Com Y, Zeunis com Y. E também tem o escritacurativa.gz. É outro perfil que eu tô lá. Maravilha. Acho que todo mundo pode me encontrar. Só jogar Estranhamente no Google, que você vai achar uma imensidão de coisas. Instagram, site, LinkedIn. Tudo com relação a mim e ao meu trabalho. Só jogar estranhamente.com aí, que vocês acham tudo. Eu tenho um livro também que chama Guia de Carreira para Profissionais da Escrita, que ensina realmente como as pessoas que escrevem podem ganhar dinheiro e viver da sua escrita, né? Eu sei de cor. Então, no LinkedIn também, que eu tenho uma audiência maior, tá como escritora Maria Vitória no LinkedIn. Então, já vim para subverter isso numa rede social mais profissional.
né? Vocês podem me encontrar no LinkedIn, Instagram, tudo. É só colocar Estranhamente que vocês encontram um novo universo, realmente. Maravilha, gente. Muito legal. Temos um episódio, foi demais. Acho que antes da gente encerrar rapidinho, eu vou só falar aqui dos livros que estão com a gente sempre traz outras autoras também de outras formas. E hoje eu vou escolher, então, indicar aqui 3 escritoras. Eu trouxe 3 livros que eu gosto muito, que eu vou deixar de dicas. O primeiro é Se Deus Me Chamar Não Vou, que é da Mariana Carrara. Eu tô aqui mostrando pra câmera, gente, pra quem tá assistindo. Eu adoro esse livro aqui, é na perspectiva de uma criança e eu achei super divertido, uma delícia de ler, é um livro pequenininho, bom demais. Eu trouxe também de dica aqui o Descanso, da Rafaela Rieira. O Se Deus Me Chamar Não Vou é da editora Nós, da Mariana Carrara. O Descanso, da Rafaela Rieira, é da Penalux, mas é do Selo Auroras, que publica só mulheres. E a Rafa foi minha colega de toca literária, e esse primeiro livro dela foi finalista do Jabuti, na categoria de romance de entretenimento. Também fica de dica para vocês conhecerem. E trouxe outro que eu adoro, que eu achei na minha estante hoje. Falei, vou levar comigo. Chama Todos Nós Adorávamos Cowboys, é da Carol Ben-Simon. Esse é da Companhia das Letras. Mas eu adoro esse livro também. É tipo um road book, no lugar de road movie. Ele é um livro de viagem, tem 2 personagens que eu adoro acompanhar. Então, essas são minhas dicas desse episódio. Eu trouxe um só, porque a mochila tava pesada. Eu trouxe, e esse deixa a mochila muito pesada, que chama Ninguém Quis Ver, da poeta Bruna Mitrano, pela Companhia também. A Bruna é uma poeta muito incisiva, eu diria, muito cirúrgica. Ela escreve da periferia do Rio de Janeiro. É um livro que eu recomendo muito. Eu tenho certeza que você não vai sair o mesmo depois desse livro. Ele é incrível, esse livro. Muito bom. Obrigada, Gê. Obrigada, Maria. Foi ótimo. Antes de encerrar, vocês querem deixar uma diquinha de uma série, livro, algum filme que vocês viram recentemente? Eu quero. Pode falar. Ontem eu vi um filme maravilhoso que chama Pérola, com a direção do Murilo Benício. Nossa, esse livro tá com a Drica Moraes, Drica Moraes, ela tá maravilhosa, excelente. Gente, é maravilhoso, porque o filme, ele é assim, ele tem tudo de difícil que pode existir numa vida, só que ela vai falando de um jeito que a gente vai vendo só aquela camada da alegria, que as coisas vão passando muito rápido, mas tem, assim, buracos profundos, assim, histórias profundas mesmo, abismos no livro. É maravilhoso. No livro, não, no filme. Tá no cinema ainda, Tá no cinema. É legal, vou assistir. Uma diquinha super rápida, o último livro que eu li, que chama A Porofobia, que eu ganhei na Companhia das Letras, que é um livro infanto-juvenil que é muito bom, que você não sabe o que é, mas... você não sabe o nome, mas ela existe, que fala sobre a questão social de pessoas que moram em situação de rua, que a gente está sempre desprezando, não sabe como chamar essas pessoas, a gente sempre está passando por cima, mas não sabe que nome dar dessas pessoas que estão nessa questão de vulnerabilidade. Chama Podofobia, e é muito bom, um livro infanto-juvenil que você lê tipo, super rapidinho, super ilustrado, que é muito massa, eu super indico também. Ai, legal. Muito bom. Gente, super obrigada mesmo. Acho que foi um episódio Obrigada incrível. por terem vindo. Obrigada pelas reflexões, gente. pelos Adorei te insights. Obrigada demais. Ainda unimos 2 mulheres maravilhosas que estão na nossa coletânea. Cabe lembrar, para finalizar, que estão aqui na nossa coletânea. Elas na escrita Imagens de Coragem. Obrigada. É isso, gente. Obrigada quem ouviu até aqui. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. A gravação desse episódio foi realizada por meio do edital de ocupação do estúdio da Biblioteca Parque Vila Lobos, promovido pela Biblion, a biblioteca digital gratuita de São Paulo, sob gestão da SP Leituras para a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo. Temos. Temos. É bom que a gente lê no celular. E aí?